Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos nesta manhã iniciando mais um culto do Evangelho de Jesus, sob as bênçãos dele através dos queridos amigos que nos ajudam em nossa casa de Guará. Registramos com muito carinho e emoção a presença do querido irmão Eurípedes Bassanufo nesta segunda-feira e nesse instante vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus para realizar a nossa prece de abertura. Jesus, querido e amado Mestre, aqui estamos reunidos em Teu santo nome, rogando as bênçãos da Tua misericórdia para todos aqueles que estão nos envolvendo nesta manhã, os espíritos amigos, Senhor, atraídos pela sensibilidade do Teu amor, vendo a necessidade de que essa semeadura caia em terreno fértil para que a produção seja maravilhosamente bela, homenageando o teu coração com o exercício da paz, do amor e do perdão. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, iniciamos as nossas atividades desta manhã, rogando-te, Senhor, paz, amor e luz para todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso irmão, o meigo Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. A lição de hoje, a veneranda, ela faz do capítulo de número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o assunto, no entendimento dela, é tão grandioso, majestoso, que ela dividiu em duas oportunidades de estudo. Nós faremos hoje os itens 1 e 2, que ela trata do reino de Deus ou reino dos céus. E amanhã, o nosso querido irmão Patrick fará deste mesmo capítulo 2, o item 1 e o item 4, a realeza de Jesus. Portanto, hoje o reino dos céus, o reino de Deus, e amanhã a realeza de Jesus. Por isso que o trabalho circunscreve com um amor muito grande, porque ela viu a identificação e a oportunidade de serem esclarecidos esses dois assuntos com mais detalhes. Claro que ela faz isso não somente, normalmente é um capítulo e um comentário de um capítulo dela, mas às vezes ela divide em 2, às vezes ela divide em 3, proporcionando-nos sempre a atualização do pensamento de Jesus e a aplicação no momento atual em que nós estamos vivenciando. Portanto, vamos começar com que ela registra o item 1, que também o nosso irmão Patrick vai se referir amanhã. O mesmo item 1 hoje, o mesmo item 1 amanhã. Agora, o item que nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo é o item 2 e o irmão Patrick amanhã, o item 4. Comecemos, então, por João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas meu reino ainda não é aqui. Essa parte me surpreendeu muito, porque primeiro ele diz para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Claro, o reino dele é um reino de amor diferente deste. Mas ele ressalta no final deste diálogo, nesse parágrafo: o meu reino ainda não é aqui. Isso para mim é uma perspectiva de esperança muito grande, de otimismo, de que um dia esse reino será implantado aqui entre nós. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, porque ele nos acompanha sempre. Mas aí continuemos. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu calmamente: Tu dizes, sou rei. Não nasci
e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Pronto, parou aí. Mas nós sabemos que depois disso, Pilatos perguntou a Jesus, mas o que é a verdade? Em latim, quid est veritas? O que é a verdade? E Jesus ficou calado. Como? Claro que Jesus ficou calado. Como Pilatos poderia entender? Porque a verdade deve ser escrita com letra maiúscula, e como Joana de Ângeles nos fala neste livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 32, a verdade, na sua essência mais penetrante e profunda, é Deus. Então Pilatos, sendo politeísta, nunca ia entender esse Deus único que Jesus esclarecesse, por isso que ele ficou calado. Mas vamos à questão do reino. Quando Allan Kardec faz o comentário aqui no item 2, é o item escolhido pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura. Claro, quando ele diz aqui, meu reino ainda não é aqui, é porque ainda virá. Por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Mas na página seguinte, Allan Kardec então continua dizendo o seguinte: com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material. Isso aí é que é lindo, uma confirmação. Esse capítulo é tão bonito, mas, embora a veneranda benfeitora não tenha abrangido o item 8, há uma coisa aqui que me chamou a atenção. A mensagem tem um título, Uma Realeza Terrestre. Foi escrita por uma rainha de França. Bom, alguns imaginam que tenha sido Maria Antonieta. Não importa, é que foi uma rainha de França. E ela escreveu aqui um parágrafo que identifica como entrar nesse reino de que Jesus fala com tanta alegria e nos estimula para chegarmos a ele. Para se granjear um lugar nesse reino, não são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Isso vem me acompanhando há 40 anos, porque sempre eu me reflito a perguntar: que bem que eu fiz hoje, em cada dia de minha vida, quantas lágrimas eu enxuguei? São duas perguntas que ela fala. Para se entrar nesse reino, nós temos de responder positivamente essas duas perguntas. Que bem que eu fiz no dia de hoje? Ou então vão perguntar, quando estivermos no pórtico do plano espiritual: que bem você fez em sua vida? Quantas lágrimas você enxugou na sua existência das outras pessoas? Duas coisas bem simples, mas é a prova da caridade, do amor que se torna sublime na ação da caridade. O bem que nós fizermos e quantas lágrimas nós tenha enxugado consolando as outras pessoas. Nós vamos então procurar agora o pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles neste capítulo que tem o título O Reino. E ela inicia com um parágrafo fenomenal, porque ela faz uma análise entre o mundo material e esse reino no mundo espiritual. Aqui ela inicia dizendo: o mundo, este nosso, examinado sob a óptica teológica à luz da psicologia profunda, é um educandário de desenvolvimento de recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Vejam que simplicidade na explicação. O mundo, o planeta Terra, examinado sob a óptica teológica, à luz da psicologia profunda, é um educandário, é uma escola, é um educandário
de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Um educandário de desenvolvimento de recursos espirituais do ser, de cada um, em trânsito para o reino dos céus. Mas na outra página, ela faz uma referência muito interessante, porque algumas outras religiões, e nós respeitamos profundamente, o Espiritismo nos ensina isso, é respeitar com muito caráter, com muita beleza, que falam que a terra é um vale de lágrimas. E ela diz aqui, fosse o mundo apenas um vale de lágrimas, ou a região de dores infernais, defrontaríamos um absurdo ético ao analisarmos a divindade com todos os tributos da perfeição, atirando criaturas psicologicamente infantis e desequipadas em uma experiência impossível de ser vivenciada com dignidade e elevação. Mais adiante ela fala, e isso é interessante, o capítulo é lindo e eu impulsiono vocês, sugiro, estimulo para que vocês o leiam em casa. Ela fala aqui, na visão da psicologia profunda, embora Jesus se referisse às esferas mais elevadas de onde ele procedia, o seu reino também eram as paisagens de regiões do sentimento humano, onde se pudessem estabelecer as bases da fraternidade e o amor unisse todos os indivíduos como irmãos verdadeiros, conquista primordial para a travessia pela ponte metafísica do mundo terrestre para aquele que é de Deus e nos aguarda a todos. Ela faz alguns acréscimos para exemplificar de forma maravilhosa passagens do Evangelho. Primeiro, ela diz, não foram poucos os indivíduos que desejavam instalar aquele reino por ele anunciado no próprio coração. Quer dizer, não foram poucos, muitos queriam que Jesus ajudasse a instalar esse reino no coração deles. Mas ela identifica 3 aqui como exemplo. Primeiro, um jovem queria segui-lo e era rico. Aí você já sabe, é a história do moço rico. Um jovem queria segui-lo, era muito rico. Sensibilizado, afirmou que deixaria tudo e até mesmo daria todos os seus bens aos pobres para a alegria de acompanhar Jesus. Mas, aí veio o mas, naquele momento tinha outros compromissos que pretendia atender, após os quais se resolveria pelo que fazer corretamente. E se foi. Amélia Rodrigues, a veneranda professora, nos esclarece tudo isso que aconteceu. Na hora, o impulso, ele queria acompanhar Jesus. Realmente era um rapaz que estava com uma angústia muito grande. Ele sentia, olha, os seus equívocos praticamente eram focados no orgulho. Quando Jesus disse, desfaz-se de tudo que você tem, inclusive do orgulho, da vaidade, da soberba. Mas ele disse que tinha um compromisso. Que compromisso era esse? A veneranda professora Amélia nos esclarece. Tudo isso em um dos livros dela. Dali, a uma semana, haveria uma corrida num lugar especial de competições, uma arena grandiosa. E aqueles que iam participar de todas as regiões, mas o que eles se importava eram os romanos, que estavam subjugando os judeus. Eram aqueles que estavam dominando o Império Romano, estava ali. E iriam ter competidores romanos, mas ele queria ser o vencedor. Contratou treinadores que vieram de longas plagas, cavalos árabes bonitos, preparou todo o seu carrinho, aquele de 2 rodas, puxada por cavalos, e ele tinha toda a convicção de que ele queria ser o vencedor. Ele estava tão certo que ele começou a se desfazer dos bens antes da corrida. Deu muitas coisas para os pobres, deu para os seus escravos, libertou seus escravos, deu alforria para todos, mas ele reservou aquele dia. Mas quando deu o sinal de partida, aconteceu que na primeira volta um dos cabos de couro se rompeu
e aquela braçadeira de madeira que segura os cavalos fincou-se no chão e com uma catapulta jogou ele para frente, os cavalos passaram por cima dele, destroçando todo o corpo, os intestinos do lado de fora, sangue, suor misturado com areia da arena. Ele fechava os olhos, a desencarnação ocorrendo naquele momento, quando ele ouviu a voz, que ele reconheceu ser de Jesus, que disse: vem e segue-me. Olha que coisa linda, Jesus não se descurou, ele sabia os valores que ele tinha. De tudo era o orgulho, a vaidade que ainda nós temos. Veja como é difícil, ele queria ser o vencedor para se mostrar perante todas as nações ali que competiam, que os judeus eram melhores, principalmente do que os romanos. Não conseguiu. Nós entendemos, aliando-nos ao pensamento da professora Amélia, que quando Jesus nos chama, não devemos colocar imposições, não devemos deixar para amanhã. O chamamento é agora, é naquele momento. Não podemos fazer outra coisa. Mas o segundo exemplo também é importante. Outro moço sintonizou com o seu chamado. Esse vocês também conhecem. Experimentou a sensação indizível da sua presença harmônica. Mas seu pai havia morrido e ele estava obrigado a sepultá-lo, escamoteando o motivo real, que era receber a herança, e ele também se foi. Por que ela diz aqui que estava obrigado a sepultá-lo? Porque dentro do ritual judaico, toda a herança do pai, quando morria, passava para o filho mais velho. Mas o ritual intimidava, recomendava, obrigava que o filho estivesse ali presente para poder o rabino passar, então, olha, a herança para ele. Por isso que ele foi. O interesse aqui, Joana diz bem, escamoteando o motivo real, que não era enterrar o pai para parecer um filho bondoso, respeitoso, que queria ver o corpo do pai pela última vez. Não, queria, o motivo real era receber a herança, e ele também se foi. É claro que a professora Amélia também esclarece, o nome dele chamava-se depois Diácono Filipe. Ele recebeu a herança, ele se casou, teve 3 filhas, e era um homem de muitos bens, multiplicou seus bens. Mas quando Jesus ressuscitou e os apóstolos, cada um partiram para um canto, e Pedro fundou a Casa do Caminho, ele foi para lá com as filhas, ofereceu toda a sua fortuna em benefício da Casa do Caminho para atender os desvalidos, doentes, leprosos que Pedro recebia lá. E o mais, as filhas, as 3, eram médiuns, e todas as noites, nas reuniões íntimas com Pedro, elas incorporavam aqueles espíritos, aqueles que eram sacrificados, aqueles heróis, aqueles mártires, nas arenas em Roma e outras também, e lá davam as demonstrações, as mensagens de estímulo para que eles também continuassem vibrando por Jesus. Vejam que maravilha! E o último é esse caso: 10 leprosos haviam recebido de Jesus para a recuperação orgânica, o aval para a recuperação orgânica, e se recuperaram. E seguiram jubilosos, cantando hosanas, mas um só voltou para agradecer. E não se sabe se ingressou nas fileiras da Boa Nova, porque outros objetivos o esperavam, e também se foi. Mas Jesus, quando curou, pelos gritos que eles falavam, Jesus então curou todos eles. Só um voltou. Essa parte está no Evangelho. Que ele veio, ajoelhou-se, agradeceu a Deus, agradeceu a Jesus. E Jesus perguntou: aonde estão os outros 9? Não foram 10 que foram curados? Porque só um veio agradecer a Deus. Isso foi uma grande lição para os apóstolos e para todos nós. Porque a gratidão é um comportamento altruísta que todos nós devemos exercitar e demonstrar diante de algo que nós recebemos principalmente de Deus. E vocês viram, 3 chamados, 3 foram atentos e, no entanto, abandonaram Jesus. Todos, mas não foram só esses não. A multidão, aí ela já fala da entrada em Jerusalém. A multidão que exaltou Jesus no momento da entrada triunfal em Jerusalém desapareceu aos primeiros sinais de luta, abandonando o entusiasmo e os planos acalentados, mas desejavam por coroá-lo rei
E assim se foram, deixando de lado o desejo de ingressar no reino dos céus. Nós vamos agora contar com a ajuda da veneranda benfeitora Amélia Rodrigues para explicar e esclarecer em 2 livros o que é que representa o reino dos céus. Antes, eu vou contar uma história que representa o momento de um diálogo muito interessante entre uma senhora, uma avó e uma criança. Quando ela chegou e perguntou ao neto, quando completou 18 anos e estava pronto para terminar o 2º grau, e disse: meu filho, o que é que você pretende de sua vida? E ele disse: não, eu quero ingressar na faculdade, eu quero me formar, quero ganhar muito dinheiro e eu quero realmente ser feliz. Ela baixou a cabeça, depois levantou com os olhos de muito amor, de muita ternura para eles. Meu filho, você está se esquecendo da coisa mais importante, que é você mentalizar a conquista do reino dos céus. E ele disse: vovó, isso é para depois que eu morrer. Não, meu filho. O reino dos céus, nós podemos começar a construí-lo dentro de nós, em nossa intimidade do coração. Mas como é que eu faço? Simplesmente você se teria de comparar a um lápis. Você não usou tanto o lápis para a escola, no curso fundamental, no curso médio nem tanto, que já mudaram para a caneta. Mas o que eu faço para você é você se equiparar, olhar o comportamento do lápis para você observar. O lápis é uma coisa maravilhosa, porque o lápis é como se fosse a equiparação com uma pessoa encarnada, porque é preciso, para que o lápis escreva, de uma mão. Não é verdade? Ele disse: é, vovó, pois é. Então, deixe que sua mão seja guiada por Deus. Nós escrevemos com o lápis. Deixe que a sua mão seja guiada por Deus. Você vai observar que durante a sua vida é a mesma coisa que o lápis, que precisa de um apontador, porque a ponta vai ficando gasta e o apontador vai, fere a madeira que envolve o grafite, fere. É como você vai sentir também. As provações trazem um certo sofrimento, mas é um chamamento de Deus para mostrar a sua capacidade, e após cada prova superada, você vai ver, é como o lápis que aponta, com o aparador faz a ponta, ele escreve melhor. Depois de uma prova superada, você vai se sentir muito melhor, muito mais forte para continuar a sua carreira. E veja bem, é uma coisa interessante no lápis, que quando você erra, você usa a borracha. E o que é a borracha para o ser encarnado? É a reencarnação. Porque cada reencarnação nós renascemos e esquecemos o nosso passado. É como se tivesse com uma folha em branco limpa para poder reconstruir outra vez a nossa vida. E através da vida de realizações, nós vamos resgatando definitivamente o nosso passado. Mas lembre-se de uma coisa, meu neto. No lápis, o que é mais importante não é a madeira, é o grafite que exerce a escrita. A mesma forma é o ser humano. Não é o corpo que é o mais importante. O corpo, quando a morte chega, a morte física, ele se transforma na sepultura. Mas o espírito, que representa o grafite, vola para o reino dos céus, que deve ser começado a ser construído na intimidade de nossas almas, como eu já lhe falei. E disse: e por fim, meu filho, todo grafite deixa a sua marca, registra, porque ele foi feito para escrever, para deixar as marcas. Assim também é o ser humano. E as marcas que o ser humano deve fazer são as marcas de amor na sua caminhada para a eternidade. E nesse momento, o neto deu um abraço na avó e recebeu a maior lição da sua vida, que nunca mais ele se afastou dessas lições. A comparação do ser humano com o lápis. O apontador são as provas, a borracha, as reencarnações, a importância do grafite, que é o espírito verdadeiro na sua essência, e depois, e mais ainda, a mão de Deus para guiá-lo nas realizações, e as marcas que os lápis deixam, que são as nossas ações
no campo do bem. Vejamos o que é que a professora Amélia Rodrigues nos fala nesses livros. Olha, essa coleção, aqui está escrito aqui, ó, Pérolas da série psicológica da irmã Amélia Rodrigues. São 2 volumes que um casal registrou. Nós fizemos também um trabalho semelhante, mas com a outra finalidade de dados. Aqui não, são dados que transcrevem os parágrafos onde ela se referiu a cada coisa. Foi um dos presentes mais lindos que eu recebi da irmã Isis Brito, lá na casa de Guará. Ela me deu de presente no meu aniversário. São 2 volumes. E deste primeiro, que está sendo muito útil, porque as consultas são feitas aqui direto, depois eu vou no livro, na minha estante, para localizar. Vamos ver o que é que a veneranda fala. Eu localizei 2 livros aqui. O primeiro, Dias Venturosos, no capítulo 3º. O reino dos céus é o recanto calmo e silencioso do mundo interior, onde repassam todas as nossas ansiedades. Enquanto se está na terra, os seus domínios se ampliam pela consciência em tranquilidade, pelo dever retamente cumprido, e domina o coração com bem-estar, envolvendo todo o mundo íntimo de harmonia. Proporciona alegria de viver, confiança no futuro, equilíbrio na ação e dá sentido à existência corporal. E mesmo quando advém a morte física do ser, ei-lo que se transfere para a imortalidade. Ou seja, o que nós começamos a construir aqui no coração nos acompanha, porque é o nosso tesouro que está aqui, é um bem que nós construímos e nos acompanha. O outro livro que a veneranda benfeitora nos fala é aqui, Vivendo com Jesus, no capítulo de número 6. O reino dos céus tem início no coração das criaturas quando optam pelos valores do bem, da justiça, do trabalho, do amor, da solidariedade. Viram que coisa linda? E tem mais aqui, aquele que assim procede, vivencia desde logo o reino dos céus no coração, prolongando-o por além da morte física, quando o espírito, livre das injunções penosas, muitas vezes do corpo, alça-se em direção ao Pai amoroso. Ela sintetizou o que é o reino dos céus, que já começa dentro de nós, e qualquer pessoa pode exercer isso. Olha que ela sintetiza, olhemos que ela sintetiza, que optam pelos valores do bem, da justiça, do trabalho, do amor, da solidariedade. Isso aí independe de qualquer religião que nós podemos fazer isso. E eu vou encerrar aqui com uma história muito interessante. De certa vez, um professor da Universidade de Paris, ele queria procurar, através de sua tese de doutorado, como as pessoas identificavam o comportamento necessário, as exigências que estavam no Evangelho para alcançar o reino dos céus. Ele entrevistou padres, sacerdotes, a igreja anglicana, entrevistou budistas, entrevistou também muçulmanos, enfim, fez um percurso quase que no mundo inteiro para robustecer a sua tese e apresentar, mas não chegou a nenhuma conclusão. Todos entendiam uma forma diferente de chegar ao reino dos céus e não internalizavam o que começava dentro de nós com aquelas características. Mas ele parou numa fazendinha pequena, o milharal estava bonito, uma sombra numa árvore. Ele parou seu carro e ficou olhando. Aquele homem que tomava conta do milharal, olhava direitinho, fiscalizava, afastava os pássaros. O milharal estava robusto, as espigas já derramando, como diz Joana de Ângeles, os seus cabelos loiros derramando sobre as espigas. E ele então saltou e foi ao encontro do fazendeiro. Colocou tudo, deu ciência a ele de tudo que ele estava fazendo e queria uma contribuição dele, que era um homem do campo, vivia com a natureza, próximo de Deus. E o fazendeiro disse: professor, eu sou apenas um homem rude, eu nasci aqui na roça, essa fazenda é de meus pais, dos meus avós, passaram para os meus pais, passaram para mim, a minha vida é aqui, eu só sei entender de produção, de milho. Sim, mas o
que é que o senhor entenderia como ir para o reino dos céus? Ele disse, olha, eu não sei, eu só entendo uma coisa, que quando eu cuido do meu milho, eu planto, eu ajeito, eu adubo o terreno, planto, quando eles estão bem bonitos, já maduros, eu colho os milhos, debulho, ensaco, boto na minha caminhonete e vou levar para o grande armazém da cidade que vai comprar o milho. Então eu posso ir por essa estrada que o senhor está vindo de asfalto, eu posso ir pela outra estrada que atravessa mais perto, mas não é asfalto, é de chão puro, pela fazenda do irmão amigo Miguel, ou então eu posso ir pela barragem que segura o rio que dá luz para a cidade. Eu posso ir por 3 lugares diferentes, mas quando eu chego lá no armazém para vender o milho, eles não me perguntam por onde eu fui, perguntam uma coisa, se o milho é bom. Então eu comparo o milho ao coração. Eu tenho que cuidar dele, colocar esses valores dentro do meu coração. Por onde eu vou, se eu sou católico, se eu sou espírita, se eu sou evangélico, se eu sou muçulmano, lá no armazém não vão me perguntar, perguntarão se meu coração é bom. É isso que eu entendo como que deve ir para o reino dos céus. É uma história singela, mas que caracteriza e sintoniza bem com o pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Então eu quero agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, falando de um assunto tão bonito que já é construir o reino dos céus dentro de nós, porque nós temos a certeza de que Jesus nos acompanha e nos aguarda no final da jornada, para verificar e comprovar realmente se nós temos cumprido as qualidades que nós vamos ser interrogados quando chegarmos lá no plano espiritual. Ari, quantas lágrimas você enxugou durante a sua existência? E quanto de bem você fez enquanto teve encarnado? Essas 2 perguntas, que são as perguntas que fizeram a rainha de França quando ela retornou para o plano espiritual. Portanto, agradeçamos a Jesus, aos espíritos amigos, que nos estão ajudando nesta manhã, facultando que as sementes divinas do Evangelho que nós estamos semeando agora possam cair nos corações generosos de todos vocês que me escutam, você que está me acompanhando, a sua família e todos os outros, sejam trabalhadores ou não da Casa de Guará. E eu rogo a Jesus que os abençoe, que alimente de amor os seus corações, fortaleça a fé que vocês já cultivam, para que em momento algum lhes faltem a coragem, a força, a determinação de continuarem fiéis a Jesus, semeando o amor de misericórdia que Ele nos ensinou, para que nos transformemos sempre em manifestação do seu amor, da sua luz, da sua paz. Deus os abençoe.